Olá, meu nome é Anderson Félix, bem-vindo a mais um episódio da Trilha de Conhecimento da Jornada do Cliente, o podcast Smart Conversation. Hoje eu tenho a honra de apresentar a Adriana Abreu, que é uma profissional excelente, que eu conheço há um pouquinho de tempo, que diramos 22 anos, e ela tem uma jornada de carreira gigantesca, passou pelos principais meios de varejo, então vou citar alguns. Eu conheci a Adriana Abreu na Submarino, depois ela passou pela fusão com a B2W, foi para a Centauro, onde ganhou diversos prêmios por ter uma visão estratégica, foi para a CIA e agora ela está na VIP Leilões, onde ela também ganhou 3 prêmios pela visão estratégica que ela possui. Adriana, obrigado por você estar aqui comigo. É uma honra para mim te receber mais uma vez aqui para conversar. Obrigada, Anderson. Agradeço o convite e a oportunidade de a gente falar mais um pouquinho da nossa paixão. Pois é, né? Uma paixão de anos, né? Exatamente, muito legal, obrigada. Fala um pouquinho desses prêmios que você ganhou pra gente, que eu acho que tem tudo a ver com visão estratégica. Ganhei um prêmio em 2014 como profissional do ano no e-commerce Brasil, com um case muito legal, inovador naquele período, que foi um chatbot. Foi o melhor resultado que nós tivemos no mercado, no nosso nicho de comércio, e foi muito legal porque algumas empresas estavam trazendo o chatbot e nós fomos além. Então nós buscamos trazer mais inteligência para o negócio, mais otimização e fazer com que o cliente se sentisse atendido sem perceber que tinha alguma coisa automática. Então com isso a gente trouxe um resultado muito legal, a gente conseguiu uma conversão muito acima do mercado e isso me trouxe o prêmio muito legal que, lógico, eu, minha equipe, os meus parceiros, e você também estava presente nesse momento, foi muito legal. E eu queria falar que foi muito interessante, porque nessa época ela conseguiu reduzir uma equipe de 100 pessoas e ela conseguiu reduzir 80% dessa equipe, otimizando elas para trabalhar em outras funções, mas utilizando o bot para fazer a realização dos chamados e utilizando a inteligência desse bot para, quando entendesse que o cliente estava bravo, ela indicava o quê? Para fazer o atendimento humano, certo? Exatamente. E também uma coisa que foi inovadora na época, a gente conseguiu atrelar o bot, que talvez são coisas mais comuns hoje, atualmente, né? Mas naquele período não, então a gente conseguiu automatizar muita coisa, fazer com que ele se auto-atendesse, e ele realmente não queria falar com a gente. Ele achou a experiência incrível, porque normalmente quando você automatiza alguma coisa ou até coloca o bot, tem uma certa resistência do cliente em falar, não, quero falar com pessoas, quero falar com um humano. E lá com esse projeto foi bem legal, porque ele se sentia completamente atendido. O tempo de atendimento foi muito menor do que ele ficar falando com alguém e ficar respondendo. Então foi uma experiência legal para a gente e para o cliente na época. E depois, lógico, a gente foi cada vez mais aprimorando, alimentando a ferramenta, porque faz parte do projeto. Mas com certeza o cliente ficou muito feliz. Porque não adianta você falar, vou automatizar, vou ter economia, mas e o cliente? Qual vai ser a percepção do cliente com esse projeto? Você pode ter muitas estratégias internas, financeiras, mas você não pode esquecer do seu cliente, que é o nosso principal objetivo. Eu falo que eu sou a obcecada por cliente. Então eu preciso ter essa obsessão por financeiro, por gestão, mas eu preciso sempre manter a visão do cliente. Eu sou o cliente dentro da empresa, eu preciso ver como que ele se sente com um projeto novo, com uma estratégia nova, entendeu? Gente, isso é muito verdade. Para vocês que estão nos ouvindo, a última vez que eu fiz uma reunião com a Adriana, que faz pouco tempo, ela estava atendendo um cliente, que o cliente estava usando o celular e ele filmava a tela dele para saber onde clicar, e ela, com toda a paciência do mundo, estava atendendo esse cliente. Isso faz a diferença na hora do relacionamento do cliente se sentir pertencente àquela empresa, ter emoção e depois retribuir falando bem da empresa. Eu lembro bastante disso. E se eu resumisse você a 2 palavras, eu ia falar dessa paixão por atendimento, amor ao cliente e gestão de estratégia.
Fala um pouco pra gente do que aconteceu agora, durante a pandemia, com o seu segmento. E o que você fez de diferente aí? Eu vou até explicar um pouquinho o segmento que eu estou agora, Sim, né? por favor. Para contextualizar. Agora eu estou atuando na empresa de leilões. Nós somos a empresa que está no mercado há 25 anos. Nós fazemos vendas de ativos de leilões, de veículos, imóveis, qualquer tipo de bem nós vendemos em nosso leilão. E durante a pandemia foi uma experiência bem difícil, né, mas foi legal que a gente conseguiu contornar e seguir com o nosso processo. Nós éramos uma empresa 100% presencial. Os leilões que todo mundo tinha em mente até a pandemia era aquele leilão que você vai pessoalmente, levando uma plaquinha, dou-lhe uma, dou-lhe duas, e era esse o nosso modelo de negócio. Durante a pandemia, e nosso atendimento também, então era por telefone, as pessoas ligavam para falar com a gente, o WhatsApp não existia esse canal ainda, porém, alguns meses antes da pandemia, eu busquei uma ferramenta, busquei tecnologia para que a gente pudesse aprimorar nosso atendimento, modernizar nosso atendimento e oferecer outros canais de atendimento que não só o telefone, que era o básico para todos os atendimentos no nosso meio. Então nós trouxemos nosso atendimento telefônico, chat e e-mail para a nuvem. Então eu tinha uma equipe no Maranhão, outra equipe em São Paulo, que a gente conseguia atender a qualquer momento. Eu virava a chave, uma pessoa faltou, vira a chave, alguém de lá consegue atender. E isso nós fizemos alguns meses antes da pandemia e foi muito... E pensando na questão de greve, de qualquer outra paralisação, menos na pandemia. Nunca pensamos numa pandemia na época, né? E aí foi até um pouco chocante na época que as pessoas questionavam, por que a gente precisa disso, por que a gente tem que mudar agora, todo mundo tem telefone, por que a gente não pode ter telefone da Vivo, da Telefônica, enfim. Foi muito legal que a empresa comprou a ideia, o presidente da empresa comprou, concordou, achou muito legal, e nós conseguimos implantar essa tecnologia totalmente na nuvem. E meses depois, houve essa notícia, olha, vamos entrar em lockdown. Precisamos parar e não vamos conseguir atender, nem fazer leilão, nem atendimento ao cliente. E eu acredito que a maioria das empresas, a grande maioria, parou, ficou travado. O que a gente vai fazer? E quando você pensava como eu vou atender, você vou contratar uma empresa terceira. Até essa empresa se preparar também, ninguém estava preparado. Ela se preparar seria no mínimo 10, 15 dias no mínimo para conseguir abrir a sua central, treinar a sua equipe, enfim, fazer um processo paliativo para a gente conseguir levar aquele momento. E foi muito legal quando aconteceu isso, notícia de lockdown, pegamos os computadores e mandamos para casa das pessoas. Em 2 dias a gente conseguiu, nosso atendimento funcionou normalmente. As pessoas atendiam no seu computador, na sua casa. Lógico, a gente teve outras adaptações para fazer, mas a tecnologia foi muito legal. A gente nunca esperou uma pandemia, mas isso é importante até citar, como a gente precisa sempre estar olhando, sempre olhar para frente do que a gente está fazendo agora. Meu cenário está legal, minha área está incrível, estamos incríveis, o que a gente pode fazer para melhorar? Todo dia, melhoria contínua mesmo, que eu posso fazer para inovar, para me antecipar à visão do cliente. E foi isso que a gente fez naquele momento e foi super, super assertivo, né? Incrível, extremamente assertivo. E isso já mostra o que é uma visão de estratégia. E para ter essa visão de estratégia, cita para o pessoal o que é importante. Assim, você está perto da área de tecnologia, você entender, porque assim, não é só a gente que muda, o seu cliente muda de acordo com a tecnologia e espera que seu atendimento também mude, né? Então, o que você faz para ter tanto essa visão estratégica que aconteceu tanto na Centauro como agora na VIP Leilão? Eu vou falar o que eu normalmente pratico. Eu acredito que a gente precisa sempre estar inconformado. Eu tô legal, tá ótimo minha área, minha empresa tá ótima, o que eu posso fazer para melhorar sempre? Eu acho que esse tem que ser o ponto principal. Então eu tô sempre olhando o que o mercado está fazendo, o que o mercado lá fora está fazendo. O exemplo da Centauro é uma situação. A gente implantou autoatendimento, não sei se você lembra, a gente implantou autoatendimento, a troca automática, onde o cliente se autoatendia, fazia toda a troca, a gente implantou isso e não existia. E eu fui ver isso no mercado lá fora, fui buscando informações. Às vezes também tem empresa aqui no nosso meio mesmo que está fazendo, talvez não do mesmo nicho, mas você olhar o que o mercado está fazendo e o que você pode aprender com o que está sendo feito lá fora.
E buscar sempre essa visão que eu posso fazer para melhorar. Meu cliente está feliz? Tá, mas se eu melhorar, se eu superar a expectativa dele, aquele exemplo que você falou do cliente que você estava na minha sala e ele ligou, um cliente, uma iniciativa que eu acho que a gente vai ter que implantar em algum momento, porque você precisa conhecer o seu cliente. O meu cliente de leilão, ele é um público completamente diferente do meu cliente de esportes, da Centauro. Ele é um cliente diferente do cliente de moda, da C&A. Do internauta da B2W. Então, é o perfil do seu cliente, você precisa entender esse cliente e se comunicar e buscar superar a expectativa dele constantemente. Então, aquilo que aconteceu talvez seja um futuro nosso. Será que eu devo ter um atendimento com uma câmera? Porque ele não sabe manusear e participar de um leilão, por exemplo, como utilizar o computador. A palavra dele, eu sou analfabeto em tecnologia. E é uma questão que a gente está vendo cada vez mais, né? Exatamente. Até eu estava vendo o podcast da sua amiga anterior e ela falou isso, que são ela está falando do podcast que vocês podem depois visualizar sobre economia prateada. Exatamente. As pessoas com mais de 50 a mais que são analfabetos em tecnologias, mas estão enfrentando isso e usando. Ok. E, inclusive, esse é o cliente que a gente talvez não estava preparado para atendê-lo. E nós precisamos nos adaptar agora. E essa experiência que eu tive, por exemplo, a minha equipe não faria isso, com certeza abrir a câmera e atender o vídeo. Mas aquele cliente estava carente dessa informação. Eu estava falando com ele não conseguia entender o processo. Ele falou, você pode me ajudar? Eu posso abrir a câmera e te mostrar o que eu estou fazendo para você me ajudar o que eu estou fazendo errado? Eu falei, sim. Ele abriu a câmera e eu auxiliei. Então, talvez esse realmente seja um futuro para esse meu cliente que está carente desse processo de apoio. Que eu posso implantar a melhor tecnologia do mundo, mas eu posso não atender esse meu perfil de cliente. Então, eu acho que é muito importante você conhecer o seu cliente, conhecer o seu público, para que você possa se preparar para ele. E só fazer uma interação aqui com o pessoal. Gente, quem está aqui assistindo e ouvindo os podcasts, já ouviram todos os especialistas que vêm aqui falarem a mesma coisa. Conhecer o seu cliente e saber a necessidade dele. Então, ela viu no cliente uma nova necessidade. E é o que ela está trazendo aqui. Será que para o público dela, ela vai precisar fazer isso? Isso é uma questão de estratégia mesmo, né, Adri? Exatamente. E eu já estou buscando ferramentas nesse sentido, porque, como você falou, talvez ele não seja tão tecnologicamente preparado para o nosso mundo online, que a gente se tornou totalmente online pós-pandemia. Ele é aquele cara que ia lá no pátio, levantava a plaquinha, comprava, pegava o boleto e pagava. Ele teve que se adaptar ao nosso novo mundo, nosso novo processo de leilão e comprar no site, acessar, fazer tudo um processo online que não é a especialidade dele. E a gente pode exigir que ele se aperfeiçoe e aprenda? Ok, só que nós, quem é o responsável pelo cliente, quem representa o cliente, a gente tem que se antecipar, ser proativo e não ficar só recebendo esse questionamento, vou abrir mais uma câmera. Não, você tem que ir lá, ir na FAC, fala com o nosso atendimento e resolve. É isso que eu gostaria, esse atendimento que eu gostaria de receber, empatia no atendimento, um atendimento humanizado. Eu posso automatizar muitas coisas, mas eu preciso entender o meu cliente, isso é fato, né? E como você já sabe, no canto da tela já deve estar aparecendo o QR Code. Escaneie o QR Code para você ter acesso a diversos conteúdos, como o conteúdo citado aqui pela Adriana, da Economia Prateada, e agende uma consultoria com os nossos vendedores. Adriana, eu acho perfeito isso que você falou e que se encaixa perfeitamente com a outra pergunta que eu ia te fazer. A gente fala hoje muito de multicanalidade, que a gente tem que estar aberto para receber o cliente em todos os canais, a gente tem que ter isso tudo, a gente precisa que o cliente tenha continuidade de atendimento em qualquer canal, mas a gente sabe que isso é muito difícil. Cada hora surge um novo canal, a gente precisa fazer a integração com o banco de dados, ter a unificação do histórico. Como que você acha que é isso hoje nas empresas? Se todas conseguem, porque muita gente fala que tem, mas eu sei que nem sempre tem. E eu queria que você falasse um pouco do seu ambiente. Na verdade, nós da área de clientes sempre buscamos um mundo perfeito para o nosso cliente. E o mundo perfeito é automação, integrações, sistemas incríveis que estão sempre disponíveis, mas a gente sabe que não é essa a realidade.
tem sistema que fica indisponível, você tem que ter um backup, tem que ter um processo paliativo para você contornar e não deixar esse cliente sem contato. Em relação à integração, seria o perfeito, e é o perfeito a gente ter 100% dos canais integrados. Porém, não é a nossa realidade. Para você ter uma ideia, eu já aguardei por uma integração com o sistema de atendimento por mais de 3 anos. Porque entra na fila de TI e vai priorizando os projetos, e tem outros itens que são que você precisa definir o que vai priorizar ou não naquele momento. E quando a gente consegue essa integração, pra gente incrível, porque assim, pra nossa equipe, pro cliente, é uma experiência sensacional, é outro mundo. Você entrar num canal de atendimento, você ser reconhecido, ser identificado: olá, Adriana, tudo bem com você? Me fala seu CPF, eu já te falo todas as suas compras, já te apoio. O operador consegue te dar te prestar um atendimento mais personalizado, né, quando você já tem todas as informações do cliente de imediato. Então, mas não é a realidade. Porém, a nossa vontade de fazer não pode também nos fazer desistir. Então, é muito importante, por mais que tenha essa dificuldade tecnológica, às vezes, o nosso desejo de atender o cliente de uma forma incrível tem que permanecer. Uma hora a gente vai conseguir, com certeza, e a área de TI vai nos apoiar, porque é o objetivo da empresa como um todo. Eu acho que as empresas, elas entendem que o cliente é muito importante, falar com o cliente é muito importante, mas na hora de dar prioridade na fila do atendimento, nem sempre é a prioridade que é maior, né? É o financeiro que precisa disso, é aquela outra parte. Isso é muito difícil, né, de você lutar para que eles vejam isso. Exatamente. E até uma estratégia que foi muito legal, que eu fico muito feliz de falar na empresa que eu estou, que foi criada uma diretoria de atendimento que ocupa esse papel justamente com esse objetivo, para que eu possa brigar pelo cliente dentro da empresa, defender o papel do cliente e buscar o que é o interesse do cliente lá dentro. Porque cada área tem o seu interesse, o comercial quer vender, a logística quer entregar, e eu quero atender. Então eu preciso ter esse apoio. E é muito legal quando a empresa também compartilha do mesmo desejo que você. Isso é muito legal. E aí eu acredito que é muito importante para a gente conseguir trilhar esse caminho de sucesso do nosso cliente. E para a gente terminar aqui, não terminar agora porque eu ainda tenho umas perguntinhas finais, mas o que você aconselha para quem está começando na área, ou para quem já está na área e não tem todo esse processo montado, como ele deve se organizar para ter esse pensamento estratégico que você mostrou que você tem, para pensar em arrumar as coisas, como conseguir convencer tecnologia a priorizar o atendimento? Fala um pouquinho, dá um conselho pro pessoal aí. Todo mundo precisa, né? Pessoal, eu vou falar uma coisa que parece muito básica, mas que na prática não acontece. Isso vale para grandes operações, tanto pequenas operações também. Quando eu vou iniciar uma operação, vou iniciar uma nova operação, a primeira coisa que eu sugiro é você emergir na operação. Eu falo que é sentir na pele, é você ir para o atendimento e ver o que o seu cliente está pedindo, qual é a dificuldade, qual é a dor do seu cliente, qual é a dor do operador, porque quando eu estou lá fazendo gestão, olhando o estratégico todo, ok, mas na prática, como que isso funciona? Quando você fica 1 hora, 2 horas que seja atendendo o cliente, você consegue ter visão, por exemplo, de o quanto uma integração sistêmica atrapalha enquanto o operador tem que fazer 10 cliques para chegar em um sistema para consultar um cliente. Quando você tem um relatório de atendimento onde fala, meu maior problema é X, e você vai para a linha do cliente, como você deu o exemplo da dificuldade do acesso, você percebe que a dor dele pode não ser só aquela, você sente na pele a experiência do cliente. Então, eu acho que é importantíssimo a gente olhar o todo, mas eu gosto de ter essa bagagem, eu gosto de sentir qual é a necessidade do meu cliente para que eu possa levar e expandir dentro da operação. Eu sempre comento com a minha equipe que nós somos a voz do cliente dentro da empresa. Então, se eu não sei representar o cliente, eu não sei o que ele está sentindo, eu não vou ter força para discutir com você, para pedir alguma mudança, alguma melhoria no nosso processo. Então, para mim, realmente é internalizar o cliente e saber realmente qual é a necessidade do nosso cliente. Obrigado, Dri. Como sempre, uma diva. Adoro. E aí eu vou te perguntar uma coisa, por que você gosta da sua profissão?
Sim. Você já mostrou ser apaixonada, mas eu quero Sim, só... eu gosto muito de clientes, desde que eu me conheço por profissional assim, a minha escolha foi, eu quero ajudar as pessoas, eu gosto muito de pessoas, a minha equipe, você me conhece, eu tenho pessoas que trabalham comigo durante toda, você é uma pessoa que tem contato comigo direto, e tenho profissionais que trabalham comigo, atuam comigo desde várias empresas que eu vou passando, porque a gente tem um propósito. Eu acredito que você tem um propósito de atender, encantar e apoiar, ajudar, tá? E eu não sou assim só com o cliente. Se eu tiver, é muito engraçado, se eu estiver no supermercado, já aconteceu lá no supermercado, a senhorinha não conseguia usar o autoatendimento, eu vou ajudar a senhora, vem aqui. Então, assim, eu vejo o telefone tocando, eu quero atender, porque, enfim, tá intrínseco em mim. Eu amo o que eu faço, eu amo me relacionar com o cliente, e para mim é um prazer muito grande, como aconteceu aquele dia. Nossa, muito obrigada pela sua ajuda. Às vezes eu vejo, mostro para minha filha, os clientes falam, olha, que Deus te abençoe, que lindo. Isso assim, não é dinheiro que pague, isso assim é muito gratificante. Eu fico assim muito feliz de poder trabalhar numa área que eu amo tanto e apoiar, auxiliar os clientes, oferecer o melhor atendimento constantemente e investir sempre nessa área. Para mim é um aprendizado constante. Você sempre foi muito empática, isso faz parte de você. E aí eu queria saber assim, na sua área, na sua profissão, como que você vê ela para o futuro? Na verdade, não dá para negar, a gente precisa olhar o que está acontecendo no mercado. Eu acho que a inteligência artificial, a tecnologia é o nosso futuro, é o nosso presente, tem o futuro, né? Nós precisamos nos abrir para isso, e abrir, quando eu falo, realmente é aceitar e falar o que eu posso fazer para incorporar para a minha realidade. Não é ter medo, ter aquele medo, se eu trouxer um atendimento, será que eu vou perder meu trabalho? Não! Você consegue atualizar, você consegue oferecer coisas que a humanização vai continuar existindo e vai continuar sendo o principal diferencial no futuro. Porém, você precisa se adaptar. E aí eu tenho até um comentário que eu me lembro muito bem. Lá em 2000, quando a gente estava no submarino, eu vi uma pesquisa que saiu assim, em 10 ou 15 anos, não me lembro quanto tempo, todas as compras pela internet, 70% das compras vão ser feitas pela internet. A nossa internet era discada. A gente falava, não, impossível isso acontecer. E a gente teve que se preparar para isso. A gente foi se preparando. Hoje eu compro tudo pela internet. E é o nosso momento, é o atual. Só que se a gente não tivesse preparado lá atrás, conhecidos trazendo meios de pagamento, segurança, autoatendimentos, assim, logística sustentável, agilidade, a gente estaria preparado para agora. Então, assim, a gente precisa realmente se abrir para a tecnologia, para o que está trazendo para a gente, porque com certeza vai agregar muito para a gente. E quem for, quem tiver o melhor atendimento, o melhor serviço, vai ter o diferencial, porque produto, todos vão ter os mesmos produtos. Você vai ser o diferencial na sua empresa. Então eu acredito nisso. E agora, para terminar mesmo, quem é uma pessoa que te inspira? Então, durante a minha jornada, eu acredito que eu tive várias pessoas que me inspiraram a buscar o que eu conquistei hoje. E hoje, uma pessoa que me inspira muito, muito é a minha filha. Ela é uma pessoa com um senso crítico muito grande, o que me faz querer crescer, evoluir e aprender constantemente, porque, novamente, como eu estava falando agora em relação a estar aberto, quando você fala, eu quero aprender, não, às vezes para aprender, você precisa baixar um pouco do seu ego, do seu orgulho, falar, o que eu estou fazendo está certo, estou seguindo o caminho correto. Então, ela me inspira muito a crescer, evoluir, ser um ser humano cada vez melhor e profissionalmente também, com certeza. Gente, eu também conheci a Beta. Beta, um beijo pra você. Dri, obrigado pela sua presença, agradeço imensamente. Quem sabe a gente tem outros, eu sei que você tem muito a falar. E aí a gente termina sempre aqui brindando a você e a vocês que estão aí nos ouvindo ou assistindo. Nossa, gratidão. Tchau, tchau. A gente se vê no próximo.